Olá pessoal, sou João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. E ultimamente eu voltei a gravar alguns vídeos em uma área que eu já não gravava com tanta frequência, até mesmo porque eu tenho as minhas questões um pouco pessoais que às vezes interferem e isso não me agrada muito. Não é muito ético nos deixarmos levar por questões pessoais quando vamos falar de temáticas de viés mais intelectual, de viés mais informativo ou até mesmo reflexivo. E os assuntos relacionados à criança geralmente mexem um pouco comigo, então eu havia parado um pouco, mas creio que eu dei conta de trabalhar com vários aspectos disso e hoje já estou conseguindo trabalhar esse tema de uma maneira um pouco mais sóbria. Hoje o que nós vamos falar um pouco é a respeito de duas questões bastante discutidas atualmente em relação à criança, que é a questão da infantilização ou da adultização. Então seria tratar uma criança ou abaixo da idade que ela de fato tem, ou atribuir a ela características de adulto. E isso eu tenho alguns poréns em relação a essas duas temáticas, e já vou explicar o porquê. Mas o principal enfoque de hoje nosso é trabalhar também com a questão de atribuir responsabilidade às nossas crianças. Porque nessa de nem infantilizar e nem adultizar a criança, muitas vezes nós caímos em uma questão de não responsabilizar ela. E isso tem consequências, e a gente vai estar discutindo e refletindo um pouco a respeito dessas consequências. Então, a questão de infantilizar e adultizar. Infantilizar, eu tenho minhas dúvidas, porque na verdade mesmo um nenê, uma criança recém-nascida, não se trata da forma como alguns adultos costumam tratar a criança. Eu nem sei ao que comparar, porque você não precisa fazer voz idiota para falar com uma criança, você não precisa agir da forma como algumas pessoas agem. E outra coisa também que me intriga é que, tudo bem, a fase, por exemplo, da escola é uma coisa muito importante na vida da criança, então a escola é uma coisa de bastante reflexo no desenvolvimento dela, então tem uma importância bem razoável na vida dela, mas ela não vai só para a escola, ela tem uma vida pessoal, ela tem uma vida social, ela tem gostos, então também você não precisa, quando vai conversar com uma criança, só perguntar para ela como é que está a escola e quem que é a professora dela. Você pode muito bem perguntar que música ela gosta, você pode perguntar o que ela gosta de comer, aonde ela gosta de ir, que tipo de amigos ela tem. Em geral, muitas crianças por aí têm um gosto mais requintado do que a maioria de nós. Então existem muitos assuntos para você conversar com uma criança, não necessariamente só o que ela faz na escola. Ela tem uma vida social, ela tem outras relações, ela tem uma vida familiar. E quanto à adultização, que seria tratar como adulto, eu tenho sérias ressalvas aí. Porque geralmente nós atribuímos característica de adulto às crianças quando nos convém. Então o cuidador ele atribui característica de adulto e responsabilidade de adulto para a criança quando é conveniente para ele. Por exemplo, quando a criança precisa lavar a louça, aí ela é adulta. Quando a criança precisa limpar a casa, aí ela é adulta. Quando a criança precisa cuidar do irmão mais novo ou da irmã mais nova, aí ela é adulta. Agora, quando a criança quer escolher o que ela vai comer, ela não é adulta para isso. Quando a criança quer escolher a roupa que ela vai vestir, ela não é adulta o suficiente para isso. Então eu tenho sérias ressalvas em relação a isso. Geralmente essa adultização é quando convém ao cuidador. Não é que realmente se atribui características de adulto à criança. Porque se de fato a tratássemos como adulta, ela faria as escolhas dela e arcaria com as consequências. Não estou dizendo que isso seja certo, fique bem claro aqui. Também não vamos deixar que uma criança escolha caminhos que sabemos que possivelmente vai levar ela a coisas que talvez não tenham volta ou pode levar ela a colocar sua vida em risco. Não é essa a questão, mas temos também que pensar até onde de fato tratamos a criança como adulta, porque existem crianças por aí hoje que elas têm uma agenda mais complexa e mais sobrecarregada do que a minha. E eu sou estudante de uma faculdade, então quem faz faculdade sabe que a nossa agenda não é das mais agradáveis, chega às vezes até a ser perturbadora, porque você tem 10 trabalhos para fazer no dia e mais 2 livros para ler às vezes. E tem muitas crianças por aí com uma agenda nesse estilo. Só que aí a hora que a criança quer desistir de uma dessas coisas porque já não é mais conveniente para ela, gostava de fazer natação, mas já aprendi a nadar e não estou mais a fim de fazer isso. Aí ela não tem idade o suficiente para isso. Não, o cuidador é quem tem que dizer o que ela pode ou não desistir, ela não tem capacidade de escolher.
Então, essa atribuição de características adultas é muito seletiva ao que convém ao cuidador. Bom, e aí falando um pouco sobre responsabilidade. Então, responsabilização da criança, o que é isso? Já tem um vídeo no canal para quem quiser assistir, voltado para a área do existencialismo, da diferença entre responsabilizar e culpabilizar. Então é outra grande diferença. O adulto acha, muitas vezes, o cuidador acredita que responsabilizar a criança é atribuir culpa. Então, você quebrou, você estragou, você fez porcaria. Isso não é responsabilizar. Isso é de uma ignorância enorme. Responsabilizar a criança o que é? É fazer com que ela seja participativa de decisões, é fazer com que ela tome suas próprias escolhas e arque com consequências, claro que tudo mediado. Então também eu não vou deixar a criança, por exemplo, tomar veneno para arcar com as consequências sobre o que acontece. Obviamente que não. Mas existem decisões pequenas que não são propiciadas à criança. E no que isso me incomoda? Porque nós tratamos de maneira extremamente protetiva, entre aspas, porque para mim também, quando você faz isso, você não protege nada, ao contrário, você está tornando a criança fraca e incapaz de fazer escolhas e arcar com as consequências. Então, ao invés de você proteger, é bem o inverso. Quando você faz o que hoje é entendido como superproteção, na verdade você está destruindo, a criança não está protegendo em nada, porque ela vai ser um adulto completamente despreparado. E é isso que tem acontecido com uma certa frequência. Então nós super protegemos, entre aspas, as crianças e não permitimos que elas tomem decisões comuns do dia a dia. Por exemplo, o que comer, o que vestir, coisas pequenas do dia a dia que elas dão conta de arcar com as consequências. Nós não permitimos a elas essa escolha, só que aí, quando chega na adolescência, com 16, 17 anos, ela está terminando o segundo grau e os pais querem, os cuidadores querem que ela escolha uma faculdade. Então uma criança, um adolescente que veio durante toda uma fase de desenvolvimento impossibilitada de fazer escolhas, impossibilitada de arcar com as consequências das suas escolhas, ela nesse momento é convocada a escolher uma das coisas que vai, entre aspas aqui, determinar a vida toda dela. Então uma coisa que ela vai estudar por 4, 5, às vezes 6 anos e que ela vai exercer até morrer, porque hoje se aposentar já não se fala mais, né? Você morre antes de se aposentar. Mas enfim, uma criança que veio por uma trajetória que não foi convocada a fazer escolhas, não foi convocada a arcar com consequências, a ter responsabilidade, chega nos 16, 17 anos, ela é convocada a escolher uma universidade, a escolher uma profissão para exercer, entre aspas, pela vida toda. Porque por mais que a gente saiba que a qualquer momento você pode mudar, você pode ir para outra profissão, você pode fazer outra coisa, muitas vezes o que é colocado para adolescente é isso. Não, olha, você tem que escolher uma faculdade que você vai ir até o fim, que você vai querer trabalhar nisso pelo resto da tua vida. Então não é colocado para o adolescente, não, você pode fazer um ano dessa faculdade, se você não gostar, você vê que não é isso que você quer, você larga e vai para outra. Isso não é colocado para o adolescente. É colocado que ele tem que fazer essa escolha e ele tem que dar conta dessa escolha pelo restante da sua vida. E um adolescente que muitas vezes, até alguns meses atrás, não podia nem escolher a roupa que ia usar. E que às vezes parece dar a impressão que é exagero quando eu falo isso, né? Pega uma adolescente aí de 16 anos saindo de casa de mini saia para ver se os cuidadores realmente aceitam assim com tanta normalidade a roupa que ela escolheu. Então muitas vezes essa adolescente que não teve o direito nem de escolher a roupa dela com 16 anos, com 16 anos e 6 meses ela é obrigada a escolher a carreira que ela vai exercer na vida dela. Então nós criamos crianças sem possibilidade de escolha, sem responsabilizar elas pelas escolhas delas, e aí quando chega na fase da adolescência nós queremos que eles deem conta de responder por coisas que são extremamente agressivas. Então você escolher uma carreira a qual seguir, você escolher o que estudar, é de uma agressividade enorme, imensa, porque nós estamos falando de uma coisa que você vai estudar por 4, 5 anos. É uma coisa que você vai se dedicar muitas vezes o teu dia todo. Conforme o curso, medicina, psicologia, fonoaudiologia, são cursos que você vai para a universidade às 8 da manhã, às vezes você sai às 8 da noite. Então você tem que dedicar um tempo imenso da tua vida. E aí nós somos convocados a responder por isso, sendo que anteriormente não fomos permitidos nem responder pela roupa que vestimos, pelo que comemos. Então é preciso que reflitamos a respeito disso.
o quanto nós estamos possibilitando às nossas crianças que se desenvolvam, que façam suas próprias escolhas. E aí, claro, nenhuma escolha também é feita ao léu. Ah, meu filho quer comer bolo de chocolate no almoço, então deixa ele comer? É óbvio que você tem noção do quanto isso é prejudicial para a saúde, é óbvio que existem vários outros fatores envolvidos. Então você vai deixar uma criança comer chocolate na hora do almoço, ela não vai nem chegar a se tornar adolescente antes de ter uma diabetes, antes de ter vários outros problemas de saúde. Mas e aí, você sentou com essa criança e você explicou para ela quais são as consequências dessa escolha dela, ou você simplesmente disse, não, não pode e acabou? Você convocou ela a responder por isso, ou você simplesmente tomou a decisão por ela? Então é necessário que pensemos, que reflitamos a respeito disso, porque estamos criando adultos completamente despreparados. Estamos criando pessoas que não sabem trabalhar com conflitos. Estamos criando pessoas que na hora de mudar de emprego não conseguem decidir se eu vou permanecer nesse emprego ou se eu vou largar e vou para um outro. Estamos criando adultos que na hora que levam uma fechada no trânsito não sabem como reagir a isso de maneira madura. Então não sabem descer, discutir, conversar. Não, olha, ninguém se machucou. Acabou, passou, é um susto, beleza, mas vamos para casa, vamos cuidar da nossa vida, ou quer chamar a polícia para resolver isso, para fazer um boletim de ocorrência. Não, as pessoas saem já no tapa, saem realmente, parece literalmente duas crianças resolvendo seus problemas. Então, ela pegou meu carrinho e eu puxo o cabelo dela, eu dou um tapa nela. É isso que nós estamos criando adultos completamente despreparados para a vida, porque não convocamos nossas crianças a responder por elas. Nós só as convocamos a responder quando convém a nós, e responder por nós e não por elas. Então nós convocamos a criança a lavar a louça, mas nós não convocamos ela a participar da escolha do menu do almoço, a participar do cozimento do alimento, ensinando para ela, olha, é assim que a gente cozinha, essa comida leva tanto tempo para ser preparada. Nesse momento nós não convocamos ela. Nós decidimos o que ela vai comer, nós decidimos como vamos cozinhar. E aí na hora de lavar a louça, aí a criança tem que ser adulta e ir lá e ajudar. E outra coisa, atribuir responsabilidade à criança não é colocá-la para lavar a louça e fazer outra coisa, e assistir televisão. Isso é escravização, isso é exploração de mão de obra infantil. Você atribuir responsabilidade, você educar, é chamar essa criança para fazer a escolha do que a gente vai cozinhar, do que nós vamos comer, é cozinhar junto com ela, e aí dar a ela o entendimento de que lavar a louça é um processo do cozimento, é uma etapa que deve ser realizada e nós vamos fazer junto, ensinando para ela qual é a maneira correta de se fazer isso, quais são as outras maneiras, explicando para ela o porquê disso. Então você atribuir responsabilidade à criança é importante, é muito importante. Mas atribuir responsabilidade à criança não é escravizar ela, não é explorar a mão de obra infantil. Atribuir responsabilidade à criança é convidar ela a participar ativamente de decisões, de escolhas e permitir que ela arque com as consequências de certas escolhas. Muitas vezes a criança não é permitido a ela nem mesmo escolher, por exemplo, a cor da parede do quarto. Ou mais ainda, vamos usar coisas mais mínimas ainda. Muitas vezes não é nem permitido a criança escolher qual é a posição que a cama dela vai ficar. Então os cuidadores escolhem que aqui fica a cama, ali fica o guarda-roupa, ali fica outra coisa. Ninguém pergunta para ela, olha, onde que você quer deitar, onde que você quer dormir? Você quer dormir aqui nesse canto, no outro, onde que você quer colocar a tua cama? Ninguém convida ela a responder por ela mesma. E ninguém convida ela a arcar com as consequências dessa resposta. Então, mas se eu deixar escolher a cor do quarto, vai escolher uma cor muito feia, isso... Deixa que escolha. Muitos de nós pintam a casa de 2 em 2 anos. Vai ser tão danoso assim a criança fazer uma escolha de uma cor que talvez não nos agrade, mas agrade a ela. E que mais tarde pode ser que ou ela goste e continue mantendo o apreço por essa cor, ou ela mude de ideia e tenha que arcar com a consequência disso. Então não, você escolheu essa cor, agora vai ficar essa cor até a próxima vez que a gente pintar. E com certeza na próxima vez ela vai pensar muito bem na escolha dela antes de fazer. Ou eu prefiro escolher por ela, deixar que ela não arque com essas consequências e aí jogar ela para o mundo para arcar com consequências muito maiores, onde o dano pode ser muito maior. Então nós não responsabilizamos nossas crianças, nossos adolescentes por escolhas pequenas, mas aí queremos responsabilizar eles pela busca de uma profissão,
pela busca de um emprego, pela escolha de uma área que vão estudar. Então queremos responsabilizar eles por coisas muito maiores, sendo que 6 meses antes não permitimos que eles se responsabilizassem por pequenas escolhas. O que me parece isso muitas vezes é, por exemplo, você carregando uma pessoa pela mão e fazendo com que ela desvire todo o gato, literalmente, animal, felino. Ah, ó, aqui tem um gato, ele pode arranhar, pode te morder, venha por aqui. Vamos dizer, ó, ali tem outro gato, venha por aqui, vamos por ali que gato é perigoso, pode morder, pode arranhar. Bom, agora a gente já chegou no final do caminho onde tinha que chegar, então agora eu vou te jogar dentro dessa sala, ali tem 3 leões. Você se vire, se você matar eles, morrer, problema teu. Pra mim, a sensação que dá muitas vezes é isso, que é isso que nós fazemos com as nossas crianças, nossos adolescentes. Nós ficamos protegendo eles uma vida inteira ali da fase da infância, da pré-adolescência, da adolescência, de coisas pequenas que eles poderiam dar conta das consequências, que não seriam consequências tão danosas, mas aí a hora que chega na escolha de um trabalho, na escolha de uma profissão, a gente joga eles pro mundo e ó, façam a escolha. E aí muitas pessoas confundem também. Ah, eu não quero fazer a escolha pelo meu filho, então eu não quero dizer para ele, ó, faça isso porque isso é bom. Claro, realmente, não temos que escolher pelo adolescente. Mas se nós realmente demos a possibilidade de opções de escolha para esse adolescente, ou que ele conhece o que ele vivenciou dentro da família, o pai médico, a mãe professora, ou ele escolhe medicina, ou escolhe ministrar aulas, porque ele não tem outra opção conhecida. Ou nós realmente levamos esse adolescente para conversar com outras pessoas que exercem outras profissões, apresentamos para ele, ó, tem isso daqui que é bacana, dá para fazer, tem mais isso daqui, o que você vai escolher disso? Nós realmente demos a possibilidade desse adolescente fazer essa escolha, ou a gente simplesmente veio super protegendo ele, sem apresentar nada da vida para ele, e aí quando chega nos 16, 17 anos a gente empurra a porta fora, ó, agora se vire. É problema teu o que você vai fazer, o que vai acontecer com você. Ou então, outra situação, aonde aí se permanece protegendo esse adolescente já na fase adulta. Então acaba se tornando um adulto infantilizado. Então nós temos um adulto que não sabe ter responsabilidade de adulto, que não sabe arcar com as consequências como era esperado que um adulto fizesse. Então, tem vários aspectos aí para se pensar nessa questão de responsabilizar nossas crianças, saber se diferenciar também o que é responsabilizar, o que é colocar a criança em perigo. Então, também tem que se ter uma noção muito clara a respeito disso, mas é uma coisa para pensarmos. Até onde estamos protegendo nossas crianças ou até onde estamos impedindo que elas se desenvolvam e se tornem adultos mais responsáveis e mais cientes da vida. É isso para hoje. Espero que eu tenha conseguido trabalhar com essa temática de uma maneira um pouco mais amena do que geralmente eu trabalho as temáticas infantis. É um pequeno problema que eu estou aí tratando, estou me resolvendo com esses conteúdos meus, porque realmente às vezes me incomoda muito certas atitudes que nós temos em relação às nossas crianças, mas também é uma coisa para ser trabalhada e para ser resolvida comigo mesmo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar, compartilha nas redes sociais, nos ajuda aí a divulgar o trabalho e até um próximo vídeo.